eu tenho uma pergunta para te fazer. Você é daquelas pessoas que ficam pensando muito no passado e acabam esquecendo de viver o presente e, muito pior, acabam deixando de planejar o seu futuro? Se sim, permaneça nesse vídeo que eu tenho uma palavra direto do coração de Deus para sua vida. E antes de mais nada, se você não é um inscrito nesse canal, se inscreva nesse canal, deixa o seu like e deixa o sininho ativado para que toda vez que eu postar um vídeo, o YouTube possa te avisar e você venha correndo ver o que Deus tem para falar para você. É bem verdade que muitas vezes na nossa vida a gente acaba se pegando pensando muito no passado. Nós acabamos pensando, fica pensando e martelando na nossa mente: nossa, e se eu tivesse aquela empresa ainda? E se eu tivesse entrado de sócio com aquela pessoa? E se eu tivesse naquele relacionamento com aquela pessoa? E se eu tivesse feito isso? E se eu tivesse feito aquilo? E se eu não tivesse cometido aquele erro? Muitas vezes, gente, a gente fica pensando de onde Deus nos tirou e a gente acaba ficando paralisado, acaba não vivendo o nosso presente. A gente acaba deixando de viver a nossa vida porque a gente fica pensando no passado. Fica pensando por que eu não fiquei com aquela pessoa, por que eu não continuei naquela cidade, por que eu não continuei naquela empresa. Aí você olha à sua volta, muitas vezes, a gente vê as pessoas que começaram com a gente lá atrás, prosperando, crescendo, e a gente fica: nossa, e se eu tivesse lá ainda? E se eu tivesse fazendo aquilo lá ainda? E aí a gente acaba paralisado, a gente não consegue seguir em frente porque a gente fica olhando muito para trás. E a gente para de planejar o nosso futuro. E o que eu quero dizer para vocês: se Deus te tirou de um lugar, se Deus permitiu você não estar com tal pessoa, se Deus permitiu você ter feito isso, se Deus permitiu você sair daquela situação, se Deus permitiu, é porque algo novo Ele tem para sua vida, algo muito maior Ele tem para você. E tem uma passagem na Bíblia que eu gosto muito, eu não vou ler ela inteira, mas ela se encontra lá no livro de Gênesis, capítulo 19, e o versículo 26, que diz assim: e a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. Para você que não conhece a história, para você que conhece também, Deus havia determinado destruir a cidade de Sodoma e Gomorra. Deus ficou irado com aquela cidade porque era uma cidade muito pecaminosa, cometiam muito pecado, eles não se arrependiam dos pecados que eles cometiam. A cidade ficou infestada de pessoas que viviam tudo aquilo que era contra, tudo aquilo que desagradava o coração de Deus. Então Deus determina, Deus decide ali destruir toda aquela cidade. E no momento que Deus decide destruir toda aquela cidade, Abraão vai interceder pela família dele que vivia lá, um sobrinho dele que vivia lá, que é chamado de Ló. Ló vivia naquela cidade de Sodoma e Gomorra, junto com as suas filhas e sua esposa. Quando Deus decide poupar a vida da família de Abraão, de Ló e a sua família ali naquele lugar, a Bíblia diz que os anjos vão até a casa dele e a única ordem que Deus deixou era a seguinte: vocês vão embora daqui, vocês correm daqui, suma daqui dessa cidade, porque Deus vai destruir ela inteira. Vai chover enxofre do céu, vai acabar com toda a cidade, todo mundo que estiver aqui vai morrer. A única ordem que eu dou para vocês: não olhe para trás. Vocês vão embora, vocês vão sair daqui com vida, mas não olhe para trás. Siga em frente, não olhe para trás. Era a única ordem que Deus deu. Eles tocar adiante e não olhar para trás, independente do que tivesse acontecendo. Fuja daqui, vá embora, saia daqui, mas não olhe para trás. E a Bíblia diz que quando Deus já começa a destruir tudo, eles saem correndo, a família de Ló, as filhas de Ló, sua esposa, sai correndo. Só que por algum motivo, que a Bíblia não diz qual foi, a mulher de Ló faz o quê? Olha para trás. A única ordem que Deus havia dado, não olhe para trás, foi a única ordem que ela quebrou. Ela olhou para trás. E a Bíblia diz, no versículo que nós lemos, que ela foi transformada numa estátua de sal. E ali ela morreu. Tudo porque ela desobedeceu uma ordem que Deus havia dado. Ou seja, Deus havia poupado a vida da família dela. Se ela não tivesse olhado para trás, ela tinha saído com vida, ela tinha saído ali junto com as filhas dela, junto com Ló. Quem sabe talvez os dois pudessem ter tido muitos outros filhos, iriam ter uma vida toda pela frente, mas ela decidiu olhar para trás. O que eu quero falar para você que está assistindo esse vídeo até aqui: para de ficar pensando no passado. Para de ficar pensando o que teria sido se você tivesse feito algo. Passou, acabou, ficou no passado, já era. Não tem mais o que ser feito. Então para de pensar no passado. Viva o teu presente agora.
Se Deus te tirou daquele lugar, é porque Deus tem algo para sua vida muito maior daquilo que você pensa. Se Deus fechou a porta em tal empresa, fica tranquilo, uma porta nova vai se abrir, algo novo, algo muito maior, algo grande que Deus tem para sua vida. Mas para de olhar para trás. Deus tirou a família dele daquela cidade pecaminosa, porque quem sabe talvez se eles tivessem continuado lá, o pecado teria tomado conta deles também, todos eles teriam morrido junto com todo mundo que morreu lá. Se Deus poupou a vida deles ali naquele momento, é porque eles eram pessoas que ainda não estavam seguindo conforme a vontade de Deus. Eu tenho uma pergunta para te fazer: você está vivendo conforme a vontade de Deus? Será que essas portas que estão sendo fechadas para a tua vida neste momento, será que não é Deus falando para você, acorda, abre os olhos, volta para minha presença? Será que Deus não está fechando essas portas na sua vida porque Ele precisa te tirar de certa situação, porque senão você vai acabar saindo do propósito que Ele tem para a tua vida? Será que tudo que está dando errado nesse momento na sua vida, será que não é Deus te dando um chacoalhão e falando assim: ei, tem alguma coisa errada, ei, você está saindo da minha presença, você está se afastando, esse emprego que você está se afastando de mim, essa pessoa que você está se relacionando está fazendo com que você se afaste da minha presença? Pare para pensar, será que tudo que está acontecendo na sua vida, será que é a vontade de Deus? Esse vídeo é para você que não está conseguindo viver o teu presente. Abra os seus olhos, viva o teu presente, viva na presença de Deus. Planeje o teu futuro, entregue esse planejamento nas mãos de Deus, e se for para acontecer, perfeito, é porque Deus quis dessa forma. Se não aconteceu da forma que você queria, pode se preparar, porque vai ser muito melhor da forma que você está planejando, porque é Deus que está no controle. Mas para de olhar para trás. Para de olhar para um lugar onde Deus te tirou. Guarda essa palavra no teu coração. Siga em frente, viva o teu presente e planeje o teu futuro na presença de Deus. Deus abençoe.